1 Samuel, também no primeiro capítulo. Leremos alguns versículos neste capítulo. Amém? Eu vejo esse texto relevante falando sobre Ana. E Deus colocou no meu coração que hoje eu deveria falar sobre Ana. Quando Deus quis trazer um libertador para o povo de Israel, um salvador, um homem usado por ele levantou Samuel. E Samuel foi usado por Deus, foi o último juiz que nós temos relatado aqui na palavra, e durante toda a sua vida julgou com equidade, com sabedoria, com discernimento. E Deus usou o profeta Samuel com os ofícios que também foram dados a Cristo, sendo profeta, sacerdote e de alguma forma reinando, não é? Porque esses são os ofícios de Cristo. No Antigo Testamento, quando Deus trouxe um libertador para Israel, ele levantou a Samuel, levantou a Ana para gerar a Samuel. E depois, mais tarde, quando ele traz um libertador ao mundo, ele usa Maria para gerar em seu ventre o filho do próprio Deus, trazendo libertação para todos nós. Portanto, Samuel, no Antigo Testamento, aponta para Cristo, como diz a palavra, as coisas dos tempos antigos são sombras daquelas que haveriam de vir. Samuel aqui, ele é um tipo de Cristo. Ele aponta para Cristo sendo o nosso libertador. Mas hoje, eu quero juntamente com você pensar na mãe de Samuel. Por que que ela é uma mãe exemplar? Que esse é o título do sermão. Uma mãe exemplar. Como as mães que estão aqui podem ser mães exemplares. Nós vamos olhar para a palavra. E por que não dizer que os pais que estão aqui, e as futuras mães, e os futuros pais, também não possam ser servos de Deus exemplares? Como nós podemos ser um exemplo, um modelo? Então, à medida que o Senhor for trazendo a palavra, nós precisamos ir bebendo, nos alimentando dela. Sabe que, para mim, ser mãe é uma das causas mais nobres na história da humanidade. E o grande estadista americano, Abraham Lincoln, disse certa vez: as mãos que embalam o berço governam o mundo. As mãos que embalam o berço governam o mundo. O que ele estava dizendo? As mães, elas são uma influência tão poderosa na vida dos filhos, que no futuro, aqueles que receberem excelentes instruções, que tiverem modelo de caráter, são pessoas que vão governar, bem ou mal. Vão governar o mundo. Os nossos filhos, as crianças que estavam aqui, já são igreja, mas no futuro estarão liderando, fazendo parte do governo em todas as áreas da sociedade. Sabe que isso tem que nos fazer refletir. Hoje de manhã eu estava compartilhando e eu estava dizendo que se os nossos filhos, eles são reflexo daquilo que recebem em casa, você que é pai, você que é mãe, você gostaria que o teu filho fosse um marido como você é? Você gostaria, mãe, que a tua filha fosse uma mãe como você é? Você que tem uma filha, marido, gostaria que a tua filha procurasse para se casar um homem como você é? Você que tem filho, gostaria, mãe, que o seu filho procurasse uma mulher como você tem sido? Eu creio que hoje nós somos chamados à reflexão. Porque quando nós pensamos em preparar os filhos, nós temos que prepará-los para a vida. E mais do que para essa vida, nós precisamos pensar também na vida eterna. E nós temos vivido uma geração em que os pais têm esquecido de dar limites aos filhos. Têm poupado os filhos de dissabor. E nem sempre poupar os nossos filhos das incompreensões é prepará-los para a vida. Porque a vida não é tão gentil assim conosco. Nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos tribulações. Então precisamos preparar os nossos filhos
para enfrentar o mundo em que nós vivemos. A maior parte dos pais tem se preocupado em fazer dos filhos excelentes profissionais. Tem se investido muito em formação acadêmica, mas esquecem de preparar os filhos para serem maridos e esposas. Esquecem de preparar os filhos para serem devolvidos para o próprio Deus, para glorificar a Ele em tudo o que fizer, em todas as suas atividades. Nós vamos olhar hoje para Ana, e nós vamos aprender com esta mulher por que ela é uma mulher exemplar, porque ela é uma mãe exemplar. Muitos homens e mulheres que estão em evidência. Às vezes a gente não conhece quem é a mãe, quem são os pais. No entanto, se estão em evidência, em proeminência, é porque receberam de alguma forma alguma instrução que fez com que eles ocupassem esse lugar. Então, hoje a reflexão é, primeiro, de uma gratidão a Deus pela vida das nossas mães, mas também pensando como será o futuro dos nossos filhos. Quando nós temos um ministério chamado Geração Futuro, é porque nós pensamos nisso. Hoje se diz que em 10 anos se perde uma geração, se ela não for ensinada e instruída na palavra de Deus. Hoje se tem falado da janela 4x14, porque é a idade de ministrar aos filhos, senão nós vamos perdê-los para o mundo. E pesa sobre nós, como homens e mulheres cristãos que somos, pensar na responsabilidade que Deus tem nos dado. Por que Ana é essa mulher exemplar? Primeira verdade que eu vejo aqui é que Ana, ela é uma mulher exemplar, porque ela é uma mulher de oração. No versículo 10 diz, levantando-se Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Diante da sua crise, diante do desejo do seu coração, a atitude desta mãe foi se lançar aos pés do Todo-Poderoso. Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar a minha história. Percebam que Eucana já havia se casado com outra mulher, com Penina, porque a lei civil da época permitia que se um homem se casou, e se ele tivesse a primeira mulher estéril, ele poderia se casar com uma segunda mulher. Para aquela cultura, para aquela geração, era essencial ter filhos. Porque um homem próspero, um homem abençoado, era aquele que tinha muitos filhos. O que nós precisamos compreender é que viviam num contexto agrário e precisavam de muitos filhos para trabalhar na lavoura, e logo, se tivessem muitos filhos, eles também poderiam acumular posses e ir conquistando a terra. Por isso, principalmente no Antigo Testamento, por muitas vezes nós vemos Deus dando ordem: crescei e multiplicai e enchei a terra, tomai posse da terra. Porque um homem próspero tinha filhos e tinha também terras e gente para cuidar dessas terras. A preferência é que o primeiro filho fosse homem. Por que essa visão de ter um filho? A bênção do primogênito. Porque esse seria aquele que, de alguma forma, seria o sucessor do pai, direcionando esse clã. E sendo um homem, ele poderia fazer perpetuar o nome daquela família. Nós sabemos que as leis têm mudado em muitos países, mas até pouco tempo no Brasil mesmo, quando há um casamento, o natural, o comum, era a mulher receber o nome do marido, não é? Hoje mudou de uma época para cá, a mulher pode, o homem se quiser pode pegar o nome da mulher. Mas de uma forma cultural, e naqueles tempos era assim, era o homem que dava o nome à mulher. E isso fazia perpetuar tanto a perfeição da raça do povo judeu ali, né, que era considerado dessa forma, e também perpetuar o nome da família. E por isso, então, Eucana teve uma segunda mulher. Muitas vezes, essa segunda mulher era uma própria serva. E a gente pode perceber que Penina já tinha vários filhos.
Ana não tinha filhos, mas ela tinha o amor do seu marido, não é? Sabe que Ana, ela ora diante do Senhor, e o texto que eu li, o versículo que eu li, diz com amargura de alma. Mas não é porque ela era uma mulher complexada, azeda, ranzinza, oprimida, mas porque ela era uma mulher aflita. O texto diz que ela enfrentava, se você ler desde os primeiros versículos, ela enfrentava Penina como uma rival. Diz que Penina a atormentava. Você imagina ter que morar debaixo do mesmo teto com uma pessoa que fica te criticando, zombando o tempo todo. Eu imagino que muitas vezes Penina falou: Ana, mas você é um zero à esquerda mesmo, né? Nem filho para o seu marido você pode dar. Eu fico imaginando que havia uma opressão, uma pressão de algo que tornava terrível essa convivência dentro dessa família. Imagina por quanto tempo Ana deve ter chorado pelos cantos. Mas o que nós percebemos aqui, Ana, ela se entrega totalmente, porque para o judeu, ir ao templo, para o judeu o templo era o lugar onde Deus estava. Hoje nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje onde nós estivermos, ali nós podemos orar, ali está a presença do Espírito Santo, ali está um adorador e uma adoradora. Mas nesses tempos, o povo ia pelo menos uma vez por ano, o texto diz que ia de ano em ano, porque eram distantes, não é? Viviam no campo, e eles iam para adorar, para buscar de Deus. E Ana, ela aproveita essa oportunidade, e ela se entrega totalmente. Ela chora aos pés do Senhor. Sabe que pode ser que muitas mães aqui têm enfrentado lutas com seus filhos, e talvez, se não com os filhos, com os pais dos filhos, com crises dentro do relacionamento. Ana nos dá um modelo. Eu não sei o que tem te feito chorar. Se é um filho ou uma filha fora do Evangelho, ou quem sabe envolvido em drogas, más companhias, eu não sei qual é a situação. Eu sei que nós temos que olhar para essa mãe exemplar e aprender com ela. E a primeira coisa que ela faz é se lançar aos pés do Todo-Poderoso. Quando eu leio esse texto, eu vejo Ana desse jeito, entregue, lançada aos braços do Todo-Poderoso. Porque a palavra de Deus diz que um coração contrito, Deus não despreza. Ele não despreza. Não se preocupe se as suas orações não têm palavras muito bonitas. Se você não tem tanta eloquência. Não é isso que impressiona o coração de Deus. Aliás, Jesus, ele criticou certa vez os fariseus, porque eles gostavam de orar em praça pública. Eles queriam ser vistos de todos. Não há problema em orar em público. O ponto é a intenção do coração, é a franqueza, é a sinceridade. Quando eu e você oramos, nós precisamos desejar ardentemente que aquele fato se concretize. E é assim que eu percebo Ana, essa mulher desejosa, ansiosa, aflita em ver o milagre acontecendo. Ela vai para Deus e ela conta para Deus da sua aflição, do seu choro, da sua lágrima. Ana, ela não sai contando para todo mundo da igreja. Ela não quer ser o foco das atenções. Ela vai e se lança aos pés do Todo-Poderoso. Ana, ela não faz uma oração vingativa. Ela poderia muito bem chegar para Deus e falar: Deus, olha o que Penina está fazendo comigo. Tenha misericórdia da tua serva. Deus, olha para a minha aflição. Manda agora uma sentença sobre ela, que ela seja punida pelo que ela está fazendo comigo. Porque há pessoas que oram desse jeito. Pesa a tua mão, Senhor. Ana não agiu desse jeito. A Bíblia diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não esmorecermos. Não nos cansemos de fazer o bem. A oração de Ana foi uma oração definida, clara. Aqui no versículo 11, diz que ela pediu a Deus um filho para quê? Qual o objetivo? De devolver ao Senhor, para que ele fosse bênção como sacerdote servindo no templo,
para ser um adorador do Deus vivo, para ser canal de bênção sobre a vida de multidões, de muitas pessoas. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Qual tem sido a tônica da minha oração, da sua oração? Vanglória? Arrogância? Soberba? Prepotência? Quando nós oramos, tem que haver um desejo ardente no nosso coração de receber a resposta. Mas para que o próprio Deus seja glorificado, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Sempre que eu e você vamos a Deus em oração, nós devemos pedir sim. Enquanto muitos nos nossos dias não querem nem ter filhos. Dia desses ouvi uma pessoa dizer que não queria ter filhos para não estragar o corpo. Ana vai e ela implora a Deus. Ela chora a Deus por um filho. E Ana, ela tem uma oração que não são poucas palavras. A gente percebe quem tem vida de oração pela forma de orar, não pela eloquência, mas se flui a oração. Porque há pessoas que falam 2, 3 palavras e já não tem muito mais o que falar, porque não tem relacionamento com Deus por meio da oração. No versículo 12, diz assim que, demorando-se ela no orar perante o Senhor. Demorando-se ela. Mãe, e até os pais que estão aqui, eu não sei como anda o seu relacionamento com os seus filhos, mas não abra mão de ver os seus filhos prostrados ao Senhor, nos caminhos do Senhor, libertos pelo sacrifício remidor do sangue do Cordeiro. Não desista dos seus filhos. Ore, interceda por eles. Abençoe os seus filhos. Declare palavras de vitória. Nós não temos noção do que acontece quando um pai, uma mãe oram a Deus. Está percebendo, mãe, a importância da sua oração? Às vezes você não tem noção, mas continue perseverando em oração, porque a sua oração impede que o maligno possa prosseguir com as artimanhas e projetos que têm nascido no inferno sobre a vida dos nossos filhos. Continue orando. Abençoe seus filhos. Declare palavra de vitória. Mesmo que você não esteja vendo, creia, apenas creia. Porque essa é a segunda virtude que eu vejo na vida de Ana. Além de ser uma mulher de oração, uma mulher de fé. E baseado no que eu digo que ela é uma mulher de fé? No versículo 18, diz assim: e disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Perceba, Eli viu Ana ali chorando, e achou que ela estava embriagada. Falou, larga do vinho, mulher, para de encher a cara, em outras palavras. Mas ela disse, meu Senhor, não me tenha por filha de Belial. Belial é uma palavra que mais tarde foi substituída por Satanás. Não me tenha por uma filha de Satanás. Tua serva está com o coração aflito. Eu tenho clamado a Deus por um filho. E qual foi a palavra do sacerdote, do profeta? Que o Senhor cumpra em você o que você acabou de pedir. Ana vai com franqueza diante do Senhor. Mas agora ela se apropria, ela toma posse da palavra do profeta. Ela diz, olha, o Senhor vai cumprir. Ela já se levanta. Eu imagino que há muito tempo ela não estava se alimentando bem. Ela come e diz o texto que agora o seu semblante não é mais triste. Convicção, fé. A palavra de Deus diz em Marcos 11, 24, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Creia apenas, e assim será com você. Tenha fé.
E o que é fé? Hebreus 11 responde. Ana, ela se levanta do tempo de oração. Ela não havia nem tido contato com o seu marido. Mas agora ela já crê no milagre. Qual é o milagre que você precisa dentro da sua casa? Ore e creia. Se aproprie da profecia do Senhor. Hoje nós também temos a profecia. Ela está cheia de promessas para mim e para você. Basta ler. Nós temos a revelação do projeto de Deus para a sua vida, para a minha vida. Apenas creia que quando obedecemos essa palavra, o projeto de Deus se cumpre na nossa vida. Nós devemos orar sem esmorecer, mas crer contra a existência. Não existe. Foi pela fé que Abraão, já velho, pôde gerar filho com Sara. É pela fé. Fé não é confissão positiva, que a gente fica dizendo eu tenho, acontece. Não, é convicção. É convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo, mas eu creio num Deus que muda a história. Eu creio num Deus que pode mudar a realidade de um filho que está distante dos caminhos do Senhor. Eu creio que Deus restaura a família. Eu creio que quando eu obedeço a palavra de Deus, eu posso viver em família de forma saudável. Quantas pessoas estão casando e fazem votos diante de Deus, de estarem juntos na alegria e na tristeza, riqueza, pobreza, saúde e enfermidade, e depois não cumprem o voto? Quantos filhos leem a palavra e entendem que filho tem que honrar pai e mãe e não honram? Ana, ela cumpriu a sua promessa. Olha o caráter de Deus na vida dessa mulher. Mulher de fé. Mulher que promete e que cumpre. Mas Ana é uma mulher que ela é exemplar por causa da sua vida de oração, por causa de ser uma mulher de fé, mas por fim, porque ela não abriu mão do sonho. Ela não abriu mão do projeto que Deus tinha para a vida dela. Ela persevera, ela busca a Deus. Ela não abre mão por anos. Ela perseverou clamando ao Senhor. E sabe, eu vejo aqui que Deus, Ele honra a fidelidade do seu povo. Há pessoas que fazem uma semaninha de oração e aí não aconteceu, ela já começa a ser aquele crente frustrado. Começa já a falar contra Deus, não é? Ela não abriu mão. E eu posso perceber aqui algumas coisas que Deus fez. Porque a aflição de Ana demonstra uma certa depressão, a angústia de alma. Fazia dela uma pessoa abatida, tanto que ela não estava se alimentando, porque pós-palavra do profeta, ela vai se alimentar. Ela não estava bem emocionalmente. Havia ali um conflito. Mas Deus cura a Ana. Acabou a depressão. Ela foi curada emocionalmente. E sabe, olha, Deus é um Deus que faz muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ela pediu um filho. Deus deu 6 filhos. Deus pode fazer milagres nessa noite. Ele tem promessas. O Deus de Ana é o nosso Deus. É o Deus a quem eu e você temos clamado. Em quem nós temos depositado a nossa fé, a nossa confiança. Nós não podemos desistir, nós devemos orar sem esmorecer. Diz a palavra de Deus na oração, sede perseverantes. Na provação, sede perseverantes. Mesmo Deus que olhou e viu e percebeu a aflição de Ana e providenciou o que ela pediu. O Espírito dele está aqui nesta noite para ouvir o meu clamor, o seu clamor. E a palavra de Deus nos diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele é socorro bem presente na tribulação. Eu creio que isso nos faz refletir.
de valorizar, de dizer para as nossas mães e para as pessoas com quem nós convivemos quão especiais elas são para nós, quão preciosas. O tempo passa e sabe, às vezes só depois a gente olha para trás, quando não há mais tempo, e percebe que deveríamos ter vivido melhor, desfrutado da companhia, cuidado mais, não é? Eu gostaria que todos ficassem em pé. Se a sua mãe está aqui, eu gostaria que você saísse do seu lugar e fosse onde está a sua mãe, que você abraçasse a sua mãe neste momento. Quem sabe dizer para ela quão importante ela é para você. Se você não está aqui com a sua mãe, mas tem uma mãe próxima a você, abrace a ela, abrace essa mãe. Diga que ela é importante. A palavra de Deus diz que Deus determinou todos os nossos dias de vida e diz que Deus nos viu a substância ainda informe, quando no ventre de nossa mãe nós estávamos sendo entretecidos. Feche os seus olhos agora. Agradeça ao Senhor pelo ventre que te gerou. Você que é mãe, agradeça pela vida dos teus filhos. Não importa se eles vieram gerados por você, ou se Deus te deu o privilégio de adotar uma criança. Nós somos todos filhos de adoção. A adoção é algo divino. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor, porque a sua mãe cuidou de você e desejou que você despontasse na vida, chorou por você, te amparou. O Senhor planejou a sua vida e deu a você a sua mãe. E se você ainda não ligou para ela hoje, ou não, se ela mora aqui, faça isso após o culto. Espírito Santo, quebra cadeias, manifesta o teu poder, faz de nós homens e mulheres como Ana, mulher de oração, mulher de fé, mulher que não abriu mão do sonho, se entregou totalmente ao Todo-Poderoso, foi perseverante até ver o seu filho vindo à luz e entregou, devolveu ao Senhor. Livra-nos de sermos egoístas, de termos orações egoístas, e ajuda-nos, Senhor, a sermos como Ana. Manifesta o teu poder e intensifica o amor nas famílias. Tua palavra nos diz, lá em Romanos 5,5, que o Senhor derrama amor nos corações. Nós estamos aqui como um povo que tem o Espírito Santo. Espírito Santo, derrama amor, quebra cadeias, traga a reconciliação. Muda a história aqui. Declara a tua vitória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada mãe presente aqui e sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela terra, até o grande dia em que encontraremos com Cristo nos ares. Amém e amém.